Esse programa é um oferecimento da ABF Educação, o parceiro certo para quem deseja se profissionalizar nas melhores práticas do franchising. No mundo dos negócios, só é possível melhorar aquilo que pode ser mensurado. Sem métricas, qualquer sugestão de melhoria, por mais bem intencionada que seja, certamente cairá na categoria dos achismos. Nas redes de franquia, uma métrica muito importante de ser acompanhada é a taxa de conversão de clientes no ponto de venda. Esse é o assunto de hoje no Bastidores do Franchising, que começa agora, com a participação do Daniel Zanco, sócio-diretor da Universo Varejo. Daniel, obrigado por você ter vindo ao Bastidores do Franchising. Sempre um prazer poder contribuir com a comunidade do franchising. Muito bem. Daniel, nós estamos entrando na era da mensuração. Existe métrica para tudo na gestão de negócios. No varejo, uma métrica muito importante é a conversão das vendas. Como é que você vê a importância dessa métrica para a gestão das franquias? Sem dúvida, concordo contigo. A gente tem cada vez mais mensurado tudo no varejo. Isso é natural no processo de profissionalização que o varejo tem passado, né, com cada vez mais consumidores exigentes, com cada vez mais concorrentes. E quando a gente fala desses indicadores, além de ticket médio, peças por atendimento, evolução de vendas em relação ao ano anterior, um que aparece muito importante para a gente é a tal taxa de conversão, que é a relação entre os consumidores que entraram dentro de uma operação varejista e os consumidores que efetivamente compraram nessa operação varejista. É um indicador importantíssimo que, infelizmente, nem todo mundo controla, porque ele não é tão simples de ser controlado, precisa de um pouco de esforço, mas faz toda a diferença controlar a taxa de conversão para saber até que ponto os eventuais problemas estão dentro do meu negócio ou estão fora na atratividade de gente para o meu negócio. Daniel, e como é que você faz para comparar se está bem ou se está mal? A taxa de conversão, sem dúvida, ela é um indicador que eu não posso olhar isoladamente. Olha, essa unidade teve uma taxa de conversão de 40%. Isso é bom, isso é ruim? É sempre importante relativizar para que eu possa tomar a melhor decisão nesse caso. Então, quando eu tenho o hábito de mensurar a taxa de conversão mensalmente, eu consigo saber se eu estou melhorando ou piorando. Posso também comparar com outros negócios da mesma rede. Isso para o lojista, para o franqueado, dá para ele a ideia de quanto que a minha loja está aproveitando melhor os consumidores em relação à outra. É lógico que vão ter fatores externos à operação que vão impactar. Tipo de ponto comercial, se é uma loja de rua, uma loja de shopping, essas condições do varejo vão impactar se a taxa de conversão vai ser mais alta ou mais baixa. Quando você fala de comparação, qual que é uma taxa razoável para você comparar? Isso varia muito de negócio para negócio, tá, Pedro? Uma das primeiras dificuldades que a gente tem em termos de taxa de conversão é a forma de acompanhamento disso. Tá? A gente tem basicamente duas formas de controlar a taxa de conversão. Uma é a forma manual, muito usada no pequeno varejo, na loja de shopping, na loja de menor fluxo, que basicamente eu tenho uma lista, né, que é o controle de atendimento dos vendedores, ali é a chamada lista de vez do vendedor, onde cada um vai anotando lá o seu nome e fica aguardando o seu próximo atendimento. E aí eu vou ter lá minha taxa de conversão. Quer dizer que ele vendeu, né? Quantas pessoas foram atendidas por aquele vendedor. E aí eu vou buscar o dado que está lá no meu software, lá né? Eu transacionei, eu relacionei quantos tickets saíram. No grande varejo, no varejo de maior volume, é muito difícil eu conseguir controlar isso, porque muitas vezes grandes operações, eu tenho um vendedor atendendo 2, 3 clientes ao mesmo tempo, ele não tem tempo de colocar, ou operações de autosserviço. Aí entram a tecnologia. Né? Hoje existem softwares e tecnologia para mensuradores de fluxo. Então eu tenho lá sistemas de câmera, de infravermelho, em que cada pessoa que entra no varejo ela é contabilizada, e aí eu consigo ter uma visão geral no final do dia de quantas pessoas entraram e quantas pessoas eu vendi, também vou ter lá minha taxa de conversão consolidada. Quais são os pontos que contribuem para aumentar a taxa de conversão? Mix de produto. Se eu tenho o tipo de produto adequado para o meu consumidor, a qualidade dos meus níveis de estoque em termos de grade de produto, se eu vou conseguir atender a demanda do consumidor, e aí, sem dúvida, atendimento. O quanto que a equipe de vendas está pronta para descobrir e entender as necessidades do consumidor, mostrar esses produtos de uma forma encantadora e aí fazer o fechamento das vendas. Você falou de 3
pontos completamente diferentes, né? Um fala de pessoas, outro fala de produto. Como é que você consegue, olhando o percentual de conversão de uma loja, determinar o que precisa ser melhorado? O percentual ele é uma das informações, tá? Quando a gente usa, principalmente que é a mais usada, que é a lista de vezes, o controle manual no papel ali na minha listinha, eu tenho os motivos de não venda. Né? E é sempre um desafio para o varejista, poxa, será que a minha equipe vai preencher certo? Se eu criar na minha equipe a consciência de que, olha, a gente tem dificuldades e a gente vai levantar as dificuldades a partir da lista de vez, tentar trabalhá-las de forma profissional e melhorando, você vendedor, você Pedro vai conseguir vender mais, ele pode estar motivado a preencher isso de uma maneira mais honesta. Mas se ele for um vendedor de baixa performance, é bem capaz que ele coloque sempre desculpa em algum item que fuja do controle Mas aí dele. entra a figura do gerente também, que tem que acompanhar. É importante o gerente fazer alguma amostragem e acompanhar. Né? O gerente desse pequeno varejo ele precisa ser um grande gestor desse atendimento, um grande maestro dessa equipe de vendas. Daniel, e como é que você faz para gerenciar esses indicadores de conversão numa loja, numa rede de grande porte? Porque é uma operação completamente diferente de uma de pequeno porte. Para eu identificar furo de grade de produto, por exemplo, eu consigo, gerenciando os meus volumes de estoque, o quanto eles estão baixando, eu consigo dimensionar ali se eu provavelmente estou perdendo venda por algum produto. Outras informações qualitativas você pode pensar da própria equipe de vendas. Eu não vou ter lá o meu relatório com o controle de vendas, mas eu posso ter um relatório em que, olha, sempre que você perder uma venda, aponte o porquê que você perdeu uma venda. E aí depois alguém precisa consolidar esses dados. E essa é uma grande falha do varejo, Pedro. Muitas vezes a gente pede informação para a equipe, a turma vai lá e escreve e eu não trato esse dado. Daniel, existe algum guardião, alguém responsável dentro do varejo que deve cuidar única e exclusivamente desses indicadores e dar a devolutiva para a equipe? Eu acho que tem duas figuras aí que podem fazer muito uso da taxa de conversão e das informações que estão contidas nela. O gerente de loja, e aí ele vai principalmente tentar trabalhar os aspectos mais ligados ao atendimento, ao desenvolvimento da equipe, às etapas da venda, para tentar otimizar esse processo de atendimento. E quem está responsável pelas compras, seja o franqueado, seja o comprador, dependendo da estrutura do varejo, quem é responsável pelas compras precisa saber os motivos de perda de venda, as eventuais furos de grade, as eventuais demandas que surgem dos consumidores. A lista de vezes é um elo muito interessante entre consumidor e administração do varejo. Eventualmente saiu o shorts na novela e todo mundo está procurando o tal do shorts. Se eu identificar isso rapidamente, quanto mais rápido eu identifico, mais rápido eu posso sanar esse problema. Taxa de conversão tem a ver com localização? Se está dentro de um shopping, se está fora do shopping, se está em uma determinada localização dentro do shopping? Está associada, sem dúvida, à localização. A gente percebe lojas de rua, em média, taxas de conversão mais altas do que em lojas de shopping. Porque o shopping, nem todo mundo que está ali no mall está interessado em comprar na minha loja. Pode ali estar matando o tempo, está passeando, está esperando alguém, está na fila do cinema. E quando a gente olha a operação de rua, ela é muitas vezes o que a gente chama de operação destino. Eu saio de casa e dirijo ou me locomovo para aquela operação já com a intenção de comprar. Você não está passeando? Não estou passeando. Salvo algumas ruas que a gente tem lá, os calçadões de comércio, aí sim ele tem a mesma conotação do shopping center. Mas principalmente operações que estão um pouco mais distantes, que são aquelas que você tem estacionamento próprio, geralmente o consumidor vai lá para comprar naquela operação. Então ele obrigatoriamente tem que ter uma taxa de conversão mais alta. Se não tiver, é sinal de um problema. Daniel, e o e-commerce? Ele tem um impacto nas taxas de conversão no varejo? Elas podem cair, a gente ainda não tem nenhum estudo que correlacione isso, mas a nossa sensibilidade é que o efeito do showroomer, que é o consumidor que está empoderado de um smartphone, conectado à internet, com possibilidade de fazer pesquisa de preços, ele pode fazer uso da loja física, sobretudo em alguns segmentos, como tênis, eletroeletrônicos. Ele pode sim ir lá provar, ver se o tamanho dele é o tamanho M, pode ir lá ver se o tênis que é mais confortável é o A, B ou C, e depois ir para a internet e comparar. E se esse empresário, se esse varejista não estiver controlando essa taxa de conversão, ele vai sofrer ainda mais com isso, ele vai ter mais dificuldade, ele vai perder mais venda. Daniel, para a gente fechar esse programa, se você tivesse que dar uma dica para o varejista, para o franqueador que está de olho nas suas taxas de conversão, que dica você daria para ele aumentar essas taxas? Você pediu uma, eu vou dar duas. A primeira é controlar a taxa de conversão. Isso parte desse pressuposto. Eu tenho que controlar. O que eu não meço, eu não melhoro. O que eu não mensuro, eu não tomo ação para fazer diferente. E a outra grande dica que eu daria é incluir o resultado da taxa de conversão numa reunião semanal com a equipe.
consolidar esses dados e dar essa devolutiva para a equipe. Aí você vai ter ainda mais qualidade na informação que vai vir para você. Daniel, obrigado pela sua entrevista. Sempre um prazer contar e dividir um pouco do que a gente conhece aí com a comunidade do franchise. Muito bem, obrigado. O Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá.